Ora, muito bom dia a todos. Sejam novamente bem-vindos ao Fórum Cultural de Alcochete e Alcochete. Esperamos que a vossa noite de ontem tenha sido boa, que tenham conseguido descansar, porque hoje temos mais uma manhã repleta de atividades, que esperamos obviamente que vão ao encontro das vossas expectativas e desejos. Para começarmos a nossa sessão de hoje, iniciamos então com o terceiro momento Keynote, que será da autoria do professor Alípio Jorge, coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial e de Apoio à Decisão do INESCTE da Universidade do Porto, que irá apresentar o tema Filosofia ou Tecnologia. Por favor, professor. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui neste primeiro simpósio da inteligência artificial e filosofia. Acho que é um casamento de facto bastante importante e o meu título é um bocadinho diferente daquele que prometeram. É mais inteligência artificial, ética, segurança e privacidade. Eu vou falar de uma série de coisas que têm a ver com estes tópicos, com alguma abrangência e lançando muitas perguntas, mais perguntas do que respostas, falando mais sobre aquilo que eu entendo, que é a inteligência artificial e um bocado menos sobre a ética ou sobre o resto, mas colocando algumas perguntas aí. Primeiro momento de falha. Ok. Bom, começando por uma visita às notícias, é uma coisa que é sempre bom fazer, porque a inteligência artificial anda muito nas notícias já há alguns anos. Estamos num momento forte da inteligência artificial e nas várias áreas onde a inteligência artificial tem aplicação, basicamente em todas, mas nas mais importantes, por exemplo, na banca, algumas notícias a referir coisas como os bancos estão a dominar a inteligência artificial, como é que a inteligência artificial está a transformar a indústria bancária, depois coisas um pouco mais complicadas como robôs empáticos que estão a tirar o emprego a pessoas nas Filipinas, neste caso, nos call centers, e também da necessidade dos bancos terem chatbots. Estes são aspectos importantes da aplicação da inteligência artificial, porque agora é possível fazer muitas dessas coisas, mas que ao mesmo tempo colocam algumas questões mais complexas. No direito e na justiça, uma área ainda mais complicada. Temos chatbots nos Estados Unidos com problemas de enviesamento, preocupações de privacidade, policiamento com inteligência artificial. É um assunto que já vem sido discutido já há algum tempo. Aqui um estudo australiano, em particular na questão da previsão de crime. A previsão de crime tem várias complicações, porque corre o risco de ser uma profecia autocumprida e que acaba por ajudar a ostracizar e a potencialmente marginalizar pessoas que já estão em franjas da sociedade. Um título interessante do Observador deste ano, na abertura do ano judicial, o título era Segredo de Justiça, falta de meios e inteligência artificial. Portanto, uma referência à inteligência artificial na abertura do ano judicial português. A área da saúde é das áreas com mais aplicação e se calhar até menos complicada do que as outras áreas em alguns aspectos, mas o diagnóstico, depois a preocupação com a privacidade, com a confiança, a decisão, obviamente, na saúde, é uma decisão que pode ser bastante sensível e que nos preocupa, mas, ao mesmo tempo, temos a percepção de que na área da saúde a inteligência artificial está a ajudar muito e já está a ser utilizada em grande medida para apoiar os médicos, para tornar as decisões mais eficientes e não só. Muito bem, estamos a falar de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Do que é que nós falamos quando falamos em IA? A primeira definição que está aqui é uma definição um bocado aborrecida, uma definição de dicionário que basicamente não diz grande coisa. Diz que são sistemas computacionais que são capazes de desempenhar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Portanto, é o que se chama uma definição circular. Depois refere 4 coisas: percepção visual, reconhecimento de voz, tomada de decisão e tradução entre línguas. E é curioso que dessas 4 coisas, 3 delas são de facto áreas em que
a inteligência artificial nos últimos 10 anos fez grandes avanços. Depois de muitos anos, digamos assim, com alguma dificuldade em fazer reconhecimento visual, reconhecimento de voz ou tradução automática, nos últimos 10, 15 anos mais ou menos, com o aparecimento de Deep Learning, estas tarefas começaram de facto a ser resolvidas com um nível de competência que já é significativamente útil. No caso da tradução, todos nós usamos, por exemplo, rotineiramente a tradução automática do Google Tradutor, conseguindo poupar tempo com isso. Portanto, estas tarefas que habitualmente requerem inteligência humana, como diz a definição, são tarefas que hoje em dia a inteligência artificial consegue tratar. E vamos ver um pouco mais à frente qual é que é a diferença. A tomada de decisão é algo muito genérico, portanto aqui estamos a falar de decisão de alto nível, decisão de baixo nível, portanto é uma coisa demasiado genérica, é algo que se associa às pessoas, mas obviamente temos muitas aplicações, mesmo sem ser de inteligência artificial, que ajudam e são capazes de fazer tomada de decisão. Esta definição do Stuart Russell é bastante mais interessante e foca numa palavra-chave que são objetivos. São sistemas ou máquinas que conseguem agir de forma a atingir os seus objetivos. Isto é algo que tem várias complicações, várias questões, porque a definição de objetivos é algo muito difícil. Se nós dizemos, ok, temos um carro automático, quero ir daqui para a Estação do Oriente. O carro, para cumprir esse objetivo, por si só, definido dessa forma alto nível, isso é muito pouco, porque pode ir pelo caminho mais curto, pode infringir regras de trânsito, pode pôr pessoas em risco, pode pôr a mim em risco. Portanto, a definição de objetivos, quando nós falamos de inteligência artificial e quando falamos de objetivos de tarefas mais complexas, a definição de objetivos não é nada fácil. Depois há aqui uma outra questão que é, os objetivos são definidos por quem? Nós ainda definimos os objetivos da inteligência artificial, mas para atingir objetivos complexos, a inteligência artificial vai ter de definir os seus próprios objetivos. Por exemplo, no 2001 Odisseia no Espaço, o computador, o HAL, o computador de bordo da nave, tem o objetivo de manter o sucesso da missão e acha que para isso tem de manter o astronauta fora da nave e não o deixa entrar na nave. Portanto, esse é um exemplo da dificuldade de definir objetivos e como esses objetivos podem, de certa forma, jogar contra a nossa segurança e os nossos próprios objetivos. Esta definição é uma definição da OCDE, um bocado mais pragmática. Tem uma vantagem, foi negociada por um conjunto muito alargado de delegados de muitos países, portanto cada palavra foi negociada ao centímetro, porque aqueles interesses políticos de cada um dos países e às vezes palavras são complicadas. Aqui falamos num sistema baseado numa máquina, portanto estamos sempre a falar em sistemas que correm em máquinas, por isso essa é uma parte importante, que influencia o ambiente, portanto é capaz de alterar o ambiente, produzindo outputs, previsões, recomendações, decisões para um conjunto de objetivos. Está aqui outra vez a palavra objetivos. E depois tem ali 3 passos, portanto a partir de dados, tipicamente a partir de dados, pode usar dados, inputs fornecidos por pessoas ou não. E depois tem ali 3 passos que é a percepção, a abstração e a inferência. Estes 3 passos são bastante importantes. São bastante importantes na inteligência de uma forma geral, na nossa inteligência humana ou animal e também na inteligência artificial. Curiosamente, a parte da inferência, que é o terceiro passo, foi aquilo que a inteligência artificial, como área desde os anos 50, trabalhou mais. E até recentemente a inteligência artificial focava-se muito na inferência. Nós pegávamos no conhecimento já abstraído pelas pessoas e os mecanismos de inferência eram definidos por nós, aliás, desde o silogismo da antiguidade, o trabalhar com a inferência é uma coisa que nós já conseguimos fazer há bastante tempo. A percepção e a abstração com sucesso surgiu mais recentemente. A percepção, sobretudo a percepção de sinais, de imagens, de sons,
de voz humana, por exemplo, ou de sinais de máquinas, ou até de grandes quantidades de texto, é algo que só mais recentemente é que a inteligência artificial conseguiu fazer com sucesso. A abstração é um passo muito importante, porque é o passo em que nós somos capazes de pegar numa grande quantidade de informação e reduzi-la a um objeto muito pequeno, que é o modelo, e esse objeto depois é o que nos permite fazer a inferência. E a inteligência está, sobretudo, nesse passo importante da abstração. O passo da percepção é importante porque nós temos de ser capazes de representar o mundo exterior de uma forma que depois conseguimos processar e portanto, temos de descobrir uma representação para o mundo, que é basicamente o que os matemáticos fazem, é descobrir uma representação para o mundo, usar um conjunto de símbolos e com esses símbolos nós conseguimos depois processar esses símbolos para produzir os modelos que correspondem à abstração e com esses modelos vamos fazer a inferência. E depois uma parte importante, os sistemas de inteligência artificial podem operar com diferentes níveis de autonomia. Portanto, a autonomia é uma palavra importante. Fala-se também sempre de inteligência artificial forte e fraca. Forte é uma inteligência artificial que nós associamos ao nosso próprio comportamento, incluindo o senso comum, a compreensão, a emoção, a consciência. Sei que ontem aqui houve um debate bastante importante sobre a consciência, a moral. Há uma área de trabalho chamada Artificial General Intelligence para a produção de sistemas de inteligência artificial que conseguem lidar com qualquer coisa, basicamente. E depois temos a inteligência artificial fraca, que é basicamente aquilo que nós temos hoje em dia. São sistemas que usam aqueles três passos, essencialmente, de percepção, abstração, inferência, para desempenhar tarefas muito específicas, como a recomendação, a tradução automática, a conversação, no caso dos chatbots, a argumentação, a previsão, sendo um exemplo os sistemas periciais que ficavam quase sempre naquele passo da inferência, não tanto da abstração e da percepção. Mas apesar de nós estarmos ainda muito na inteligência artificial fraca, temos já resultados bastante impressionantes da inteligência artificial. E por isso é que estamos aqui, por isso é que a inteligência artificial tem estado nas notícias, nos jornais e também nos programas das universidades, nas empresas, etc. A DeepMind, em 2016, desenvolveu o AlphaGo, que basicamente é um algoritmo que produz um outro algoritmo que consegue jogar Go. Go é um jogo de tabuleiro mais complexo que o xadrez e o algoritmo produzido bateu pode-se dizer, o campeão do mundo, o mestre Lee Sedol, da Coreia do Sul, que inclusivamente achou que as jogadas do algoritmo eram bastante criativas. Portanto, ficou impressionado com a capacidade criativa do algoritmo. Este algoritmo da AlphaGo basicamente usa reinforcement learning, que nem sequer depende de grandes quantidades de dados. Portanto, é um algoritmo que aprende a jogar, essencialmente simplificando, jogando contra si próprio, mas com uma grande capacidade computacional num enorme espaço de procura. Um outro exemplo mais recente, esta é uma notícia de outubro, a mesma empresa, a DeepMind, publicou informação sobre o AlphaTensor. O AlphaTensor consegue descobrir algoritmos de multiplicação de matrizes e, inclusivamente, algoritmos que, um deles, pelo menos, conseguiu avançar o estado da arte na matemática, que já não se mexia desde há 50 anos atrás. Para além de outras coisas, de outros algoritmos. Aqui a importância é bastante prática, porque a multiplicação de matrizes está presente em muitas operações de machine learning, em particular da utilização de redes neuronais, mas mesmo a regressão linear usa multiplicação de matrizes. Portanto, ter melhores algoritmos de multiplicação de matrizes é algo que acelera a própria inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial é trabalhar para si própria. E mais uma vez, um algoritmo que conseguiu ser mais brilhante do que os algoritmos propostos pelas pessoas. Não quer dizer que as pessoas não chegassem lá, mas pelo menos ainda não tinham chegado. Com a vantagem de que
estas abordagens conseguem ir evoluindo, correndo em hardware cada vez mais potente e também com novas abordagens à computação, como por exemplo a computação quântica, que podem também ajudar a evoluir e avançar nestas áreas da inteligência artificial. Enquanto que o nosso hardware, nós não podemos contar com a evolução do nosso hardware. Aqui uma outra notícia, também recente, deste ano, que um pouco mais para o lado divertido, mas alguém pôs o GPT-3, que é um modelo de linguagem que é capaz de gerar linguagem, a escrever um artigo académico sobre si próprio. E que ficou surpreendido pela verosimilhança do artigo que o GPT-3 escreveu. E depois tem alguns pormenores engraçados. Um deles é que era preciso que os autores concordassem em submeter o artigo e a autora precisava da concordância do GPT-3, então perguntou ao GPT-3 se ele concordava e ele disse que sim, e portanto a partir daí resolveu esse problema ético de ter um autor que concordava em publicar o artigo. Portanto, isto é mais no campo da exploração e das possibilidades, mas não deixa de ser um exemplo interessante, porque o GPT-3, para quem já experimentou geração de linguagem, de facto faz coisas bastante impressionantes. Esta história também foi bastante falada este ano. Um engenheiro da Google que foi despedido, primeiro foi suspenso, depois acabou por ser despedido, porque ficou convencido que o chatbot que tinha ajudado a desenvolver era autoconsciente, estava autoconsciente, era sentiente. E reproduziu e publicou um diálogo bastante longo que convenceu esse engenheiro de que havia ali mais qualquer coisa do que simplesmente um algoritmo a falar. Esta notícia, aliás, como às vezes acontece, esta notícia apanha a atenção dos jornalistas que telefonam a perguntar, mas isto é verdade, pode acontecer. Portanto, as pessoas sentem que há aqui qualquer coisa mais e a pergunta de será que há consciência, será que aqui de facto temos verdadeira inteligência, seja lá o que isso for, surge muitas vezes na cabeça da sociedade e em particular dos jornalistas que perguntam sobre isto e publicam sobre isto, ainda bem, que falam sobre estas coisas e que ficam, que representam a curiosidade que no fundo nós todos temos. Os algoritmos são também um objeto matemático, né? Surgiu, tal como os matemáticos aprenderam a representar o mundo usando símbolos, também desenvolveram os algoritmos para representar a forma como nós manipulamos esses símbolos, no fundo, como é que nós pensamos, não é? Como é que nós resolvemos problemas e definimos problemas. Portanto, uma questão que se põe aqui com a ciência da computação e, em particular, com a inteligência artificial, o que nós fizemos foi pegar nesses algoritmos e já não precisamos das nossas cabeças para que eles corram. Portanto, esses algoritmos podem correr fora das nossas cabeças. É a desincorporação do pensamento. Portanto, uma pergunta que surge de vez em quando é até que ponto é que o nosso cérebro passa a ser redundante para se resolver problemas e para se tomar decisões. Já agora esta imagem foi gerada pelo DALL-E, também que é um programa de inteligência artificial impressionante, que a partir de uma descrição muito pequena, eu escrevi duas frases, uma frase basicamente mais comprida, que gerou aquilo que eu queria, que achei bastante interessante, que é esta figura. Esta notícia é de agosto, assim um bocado mais negra, mas são autores da Google e da Oxford, que basicamente fizeram um estudo, uma simulação, onde, com pressupostos muito fortes, e portanto uma coisa, eles próprios dizem, muito contestável, né? Chegam à conclusão que, sob essas condições, num futuro em que a inteligência artificial chega, ou as máquinas inteligentes chegam a um certo ponto, podem entrar em competição com os humanos e, em particular, para atingir os tais objetivos que tenham, podem chegar à conclusão que é mais útil eliminar os humanos. E, portanto, numa competição pode ter consequências catastróficas. Portanto, o AI Magazine é uma boa revista, mas mais enfim, entre a divulgação e
a ciência popular e a ciência. As figuras importantes que eu gosto sempre de mencionar nestas coisas são o Alan Turing, que perguntou em 1950 se as máquinas conseguem pensar, porque a tal desincorporação a partir do momento em que nós temos máquinas que são universais, conseguem computar qualquer algoritmo com algumas limitações computacionais nos limites, mas que não vêm para aqui ao caso, podemos perguntar legitimamente se de facto uma máquina consegue fazer tudo o que nós conseguimos, ou consegue pensar tudo o que nós conseguimos pensar. Pelo menos consegue resolver muitos problemas. Claro que há outras pessoas que já responderam que não, como o caso do Roger Penrose. Em 1955 foi quando apareceu o termo inteligência artificial, pelo McCarthy e Minsky, e em 59 o termo machine learning. O Arthur Samuel, que era um engenheiro da IBM, entre outras coisas, desenvolveu um programa que jogava damas e que usava uma abordagem muito semelhante em espírito àquela que o AlphaGo usou para jogar Go. E pôs um programa que jogava damas contra si próprio para aprender a jogar e que também conseguia ganhar já uns campeões locais ou regionais. Portanto, já conseguia jogar de uma forma impressionante. E, portanto, já foi o princípio desse caminho da aprendizagem computacional. Aqui um timeline de redes neuronais vem desde 1940 até à atualidade. Portanto, uma tecnologia que já começou há muito tempo, mas que só recentemente é que, de facto, começou a impressionar pela sua capacidade. Na inteligência artificial há muitas áreas diferentes. Este é o livro do Stuart Russell, que deu e do Peter Norvig, o Stuart Russell, que utilizei a definição que mostrei no início, e que tem aqui muitos capítulos. Nós vemos todos estes capítulos de inteligência artificial, um deles é a aprendizagem, a machine learning. Mas quase podemos dizer que hoje em dia, quando nós falamos de inteligência artificial, falamos essencialmente de machine learning e quase sempre, quando falamos de grandes avanços de inteligência artificial, falamos de deep learning. Inteligência artificial é muito mais do que isso. Todas as áreas, todos os outros capítulos da inteligência artificial são importantes, mas neste momento nós ainda estamos um pouco nesta fase quase do nível de percepção, ok? Ainda estamos num nível muito baixo de processamento da informação, mas lá chegaremos a outras áreas mais sofisticadas. A aprendizagem também se reflete no processamento de língua natural, na visão computacional e também cada vez mais na robótica. A robótica hoje em dia também muito fortemente influenciada para a aprendizagem computacional. Então, por que é que nós falamos agora de inteligência artificial? A inteligência artificial surge desde os anos 50, pelo menos, e temos agora este boom. Por um lado, houve um grande crescimento dos dados, nas empresas, na web, grandes quantidades de texto, as empresas tecnológicas como a Google, a Amazon, etc., a recolher grandes quantidades de dados. Primeiro muito texto, depois texto e imagem, a possibilidade de associar texto a imagem, conseguirmos gerar texto a partir de imagem a partir de texto, que é o que faz o DALL-E, textos escritos em línguas diferentes sobre a mesma coisa, o que permite treinar modelos de tradução automática, a Wikipédia, que é acessível para toda a gente e que tem coisas escritas em muito mais do que 200 línguas, em muitas línguas, embora com representatividades muito diferentes. Isso tudo permite o desenvolvimento dos algoritmos. Mas uma coisa que é particularmente importante no momento e aquilo que permitiu dar um salto grande na inteligência artificial atual é uma coisa que se chama aprendizagem de representação, ou representation learning. Os algoritmos de deep learning, sobretudo, mas não só, conseguem pegar em dados muito baixo nível, como por exemplo pixels que representam uma imagem, e conseguem encontrar a melhor representação possível para resolver uma determinada tarefa. Essa aprendizagem de representação a partir do mundo real elimina a necessidade de nós termos ali um matemático, digamos assim, que vai traduzindo o mundo em símbolos e vai fornecendo os símbolos à máquina. Esse elemento humano que era necessário, foi necessário durante muito tempo, deixou de o ser
para algumas das tarefas, não para todas, e isso permitiu uma aceleração enorme da inteligência artificial com esses métodos que são capazes de fazer representação de conhecimento. Como é que eles fazem isso? Essencialmente utilizando algoritmos de otimização, que é uma coisa que também já existe na matemática há muito tempo, e em particular os métodos de descida do gradiente, no caso das redes neuronais, e outros métodos de otimização que são utilizados noutros algoritmos de machine learning em particular e de inteligência artificial. A otimização é um elemento, um ingrediente muito importante para além e que permite fazer a aprendizagem de representação. Em particular, no texto, a aprendizagem de representação no texto é bastante poderosa. Nós temos grandes quantidades de texto, por exemplo, pegamos em toda a Wikipédia e conseguimos treinar aquilo que se chama um modelo neuronal de linguagem. E o que isso faz essencialmente é é fazer corresponder a cada palavra uma representação que tipicamente é um vetor numérico. Isso faz com que nós depois, com essa representação, consigamos resolver um conjunto muito vasto de problemas de processamento de texto, em particular a tradução, mas também a extração de informação, etc. E isso tem uma vantagem muito grande, essa descoberta de representação, que é, enquanto que nós humanos somos capazes de representar texto, por exemplo, no caso do texto, havia o TF-IDF, que é aquela representação que nós conseguimos entender melhor, digamos assim, já com alguma sofisticação, mas o que as abordagens neuronais, e não só, conseguem fazer é aprender uma representação que é completamente opaca para nós, que nós dificilmente iríamos encontrar e que é otimizada, usando os algoritmos de otimização para resolver um determinado problema. E, portanto, isso permite chegar, de facto, a níveis que são bastante mais sofisticados e, por outro lado, isso é feito sem a necessidade da intervenção humana. No caso do texto, a representação, apesar de ser encontrada resolvendo uma tarefa bastante simples e aparentemente inútil, que é tentar adivinhar qual é a palavra que falta. Nós pegamos numa frase, escondemos uma das palavras e o programa tenta adivinhar qual é a palavra que falta, e para resolver essa tarefa vai definindo a representação de cada uma das palavras. Apesar da tarefa em si não ser muito útil, nós com essa representação depois conseguimos resolver outras tarefas bastante mais avançadas. E essa representação tem uma vantagem, que é de conseguir ter alguma carga semântica. Portanto, a representação das palavras captura muita da semântica das palavras, o que significa que duas palavras como, por exemplo, carro e veículo vão ter representações semelhantes, o que depois permite fazer raciocínios mais subtis e ser mais robusto a variações nas palavras. Um desenvolvimento interessante estes modelos de linguagem, como eu disse, são desenvolvidos para atingir um objetivo que é pouco útil, que é adivinhar uma palavra que falta, mas depois conseguem ter outras valências engraçadas. Em particular, uma delas é que conseguem ter aparentemente alguma capacidade de reter ou aprender senso comum, common sense. E há muitos artigos, muitos trabalhos nos últimos 3 anos ou 4 sobre avaliar essa capacidade dos modelos neuronais de linguagem, que são aprendidos, por exemplo, pegando em toda a Wikipédia e reterem senso comum. Portanto, aqui um deles fala na capacidade do Bert, do Roberta, portanto, modelos de linguagem serem capazes de reter o senso comum. O artigo da direita faz uma avaliação para responder àquela pergunta: será que os modelos de linguagem aprendem conhecimento de senso comum? E, por exemplo, tem aqui uma tarefa, tem uma pergunta. Tracy took Jesse's students on a field trip and covered the expenses for everyone. How would you describe Tracy? E depois tem 3 alternativas e a resposta certa é very generous. E o modelo consegue responder a essa pergunta numa abordagem zero shot. Zero shot quer dizer que eu simplesmente pego no modelo que foi treinado para resolver aquela tarefa de adivinhar uma palavra e, sem mais nada, eu vou usar esse modelo para ele
me dizer então qual é que é, o que é que eu posso dizer sobre a Tracy. Portanto, isto já revela algum senso comum. Estes autores fizeram um estudo mais exigente e chegaram a uma conclusão mais negativa, dizendo que os modelos de linguagem atuais ainda estão longe de chegar ao nível humano de common sense, sem terem uma afinação específica. Portanto, ainda não estão lá, mas nós já temos de avaliar com algum rigor a ver se estão ou se não estão, porque estão a evoluir muito rapidamente, embora aqui possam faltar alguns passos importantes e ainda algumas tecnologias importantes para descobrir. Da inteligência artificial diz-se muita coisa, que é o novo petróleo, a nova eletricidade, mas será que é uma tecnologia diferente? Será que é só mais uma tecnologia? Nós só estamos aqui a fazer uma grande barulheira sobre mais uma tecnologia. A resposta não é clara, mas temos razões para acreditar que de facto não é bem só mais uma tecnologia. Há muitos aspectos positivos, desde a eficiência, a segurança, a disponibilidade, uma cada vez maior capacidade de análise, nós conseguimos resolver cada vez mais problemas e, mais uma vez, aqui podemos avançar mais à medida que as capacidades computacionais vão aumentando. Podemos ter decisões médicas mais seguras, podemos gerir melhor recursos, por exemplo, uma rede de transportes públicos. Imaginem uma rede de transportes públicos gerida pela inteligência artificial que define os horários dos autocarros ou até os tamanhos dos autocarros ou dos veículos que nos vão buscar, os percursos em função do sítio para onde as pessoas querem ir, desde que tivesse acesso a toda essa informação, e como isso poderia ser eficiente, embora obviamente também exigisse uma grande remodelação de muita coisa. E por outro lado, a disponibilidade é barata, nós podemos replicar, podemos ter a inteligência artificial longe, em sítios remotos, etc. Portanto, também com vantagens relativamente ao acesso à informação, ao lazer e também um crescimento económico que foi prometido antes da guerra, antes da pandemia. Havia esta previsão de mais 16 pontos percentuais do crescimento económico em 2030, em função atribuíveis à inteligência artificial, e variando entre países. E, infelizmente, um crescimento adicional maior para os países que já estão mais à frente. Portanto, um perigo potencial também da inteligência artificial ajudar a cavar ainda mais o fosso entre países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Em termos de impactos negativos, a privacidade, a responsabilidade civil, a propriedade intelectual, se nós temos uma inteligência artificial que faz uma reescrita de um texto, de uma notícia, de quem é que é a propriedade intelectual? É de quem escreveu inicialmente ou não? No emprego, será que vamos perder os nossos empregos? Os tradutores, os radiologistas, e já há uns anos que ouvi alguém dizer numa conferência de inteligência artificial na saúde, a dizer: os radiologistas vão perder o emprego. Sim, muito, muito taxativamente. Os camionistas, os condutores, os programadores, será que vamos precisar de programadores no futuro? Os professores, etc. Portanto, os empregos, de facto, vão mudar e é um desafio muito grande para a sociedade. E segurança, naturalmente, em termos de liberdade, de democracia, de cibersegurança, de segurança pública, são impactos potencialmente negativos com os quais nós temos de lidar. O humano, inicialmente, como eu referi, estava no loop da inteligência artificial, estava entre a inteligência artificial, o algoritmo, ou o sistema de inteligência artificial e o mundo, e era uma espécie de tradutor. Hoje em dia está mais no papel de operador. A inteligência artificial consegue interagir diretamente com o mundo, não só consegue ler o mundo diretamente, usando sobretudo a percepção artificial, como a visão computacional ou o processamento de texto, e o humano é sobretudo um operador que vai melhorando, vai resolvendo problemas, vai operando o sistema de inteligência artificial. Depois há pelo menos um terceiro modo de funcionamento, que é o humano como regulador. Há um sistema mais ou menos fechado, um loop fechado entre
a inteligência artificial e o mundo, e o humano vai, enfim, se houver algum problema, vai, entretanto, tentar resolver o problema. Isto acontece, por exemplo, com um sistema autónomo, com um carro autónomo. Acontece também com os sistemas de recomendação. Se nós formos à Amazon, recebemos recomendações sem haver intervenção de um humano. Se houver asneira, o humano vai, então, resolver o problema a posteriori. É claro que, dependendo dos sistemas, a asneira pode ter mais impactos ou menos impactos. Estivemos a falar em termos de saúde, em termos de transporte, ou até em termos de finanças, por exemplo, a situação aí pode ser um bocadinho mais complicada. Mas em muitas situações já temos o humano como regulador e isso vai acontecer cada vez mais. Agora, 2 exemplos hipotéticos de coisas que podem acontecer com a inteligência artificial, isto assim um pouco mais... ou que se podem fazer potencialmente com a inteligência artificial. Isto são exemplos que eu gosto de dar, sobretudo quando se pensa nos impactos da ciência de dados e da inteligência artificial. Um é, se nós tivermos dados suficientes, será que podemos ou devemos, será que é ético desenvolvermos um modelo que é capaz de prever quais são os clientes que podem ser mais sujeitos a serem viciados em açúcar? E quem fala em açúcar fala em tabaco, ou fala em jogo, dá muita publicidade de jogo. Fazer o targeting desses clientes, se nós tivermos essa informação e se temos uma empresa de ciência de dados e fazem essa encomenda, será que nós devemos recusar esse pedido? Portanto, essas são perguntas que a sociedade deve fazer e que já estão a ser respondidas. Vamos ver mais à frente se eu tiver tempo. Eu, por acaso, eu não tenho aqui nenhum controle de tempo, que eu pensava que ia ter ali os minutinhos, mas não tenho. Portanto, quando faltarem 10 minutos, digam-me, por favor, que é para eu ir mais ou menos controlando. Um dia, ok, obrigado. Outro exemplo. Imaginemos que eu tenho uma empresa de inteligência artificial que faz previsões, estou a vender um modelo que faz previsões. Mas o meu cliente pede-me, ok, eu quero agora o modelo à experiência durante um X tempo, um mês, para ver se ele consegue de facto fazer previsões. Então eu tenho este conjunto de clientes, o modelo no início diz quais vão ser os clientes, por exemplo, que vão ser condutores de maior risco, e durante um mês eu vou pôr o modelo em função, em operação, para ver se acerta nessas previsões ou não. Ora, o modelo, se tiver a capacidade de interagir com o ambiente, e se tiver o objetivo de maximizar as suas previsões, pode alterar o seu comportamento de forma a induzir o comportamento que está a tentar prever. Por exemplo, se interagir, se for uma companhia de seguros que quer prever quais são os condutores de risco e há uma aplicação e a aplicação envia notificações, essas notificações podem ser enviadas de forma adversarial, de maneira a induzir um comportamento de risco. E isto pode acontecer, por exemplo, numa previsão de mercados financeiros, não é? Nós sabemos dos comportamentos especulativos. Portanto, se uma inteligência artificial quer maximizar otimizar as suas previsões, pode ter um comportamento especulativo para o fazer. Portanto, isto algoritmicamente é algo que se faz com, por exemplo, reinforcement learning, aprendizagem por reforço, e mais uma vez a pergunta é, será que isto é legítimo só porque se pode? Há muitas aplicações arriscadas, também das notícias, mais uma vez os empregos. O Macron, isto é de 2018, dizer que a inteligência artificial pode ameaçar a democracia. Nós já vimos, enfim, exemplos na área do digital, não necessariamente da inteligência artificial, com os fake news, com os bots de redes sociais a influenciar eleições. Podem ser coisas feitas por pessoas, mas, mais uma vez, se houver um objetivo que nós consigamos definir e a inteligência artificial, o sistema de IA, conseguir recolher os dados e ter algum feedback, vai fazer aquilo que conseguir fazer e que for útil para atingir esse objetivo. Depois, a percepção aumentada da inteligência artificial, esta notícia do The Guardian, que a inteligência artificial consegue determinar
por uma fotografia se uma pessoa é gay ou se não é gay. Isso, pronto, independentemente disto ser exatamente verdadeiro ou não, pode, às vezes estas notícias depois não são confirmadas, digamos assim. É algo que pode ser uma experiência mal desenhada, por exemplo, mas o que é certo é que se a informação estiver lá, a inteligência artificial consegue apanhá-la, consegue capturá-la, mesmo que nós não consigamos. Nós humanos podemos olhar para uma fotografia e não ver nada, mas se a informação estiver lá, a inteligência artificial consegue, mais cedo ou mais tarde, apanhar essa informação. Depois, coisas como revelar a personalidade através do movimento do olhar ou até da voz, num chatbot, a partir da voz detectar personalidade, comportamento, isso aplicado a trabalhadores, detectar depressão, pode ser uma coisa complicada porque um trabalhador pode ser despedido ou não ser promovido porque se detecta alguma coisa desse tipo. Portanto, são aplicações perigosas e complicadas da inteligência artificial. Depois esta aqui com o cruzamento da inteligência artificial com outra tecnologia também muito poderosa que é a manipulação genética e que pode ter consequências boas, por um lado, fantásticas, no que diz respeito a resolver ou a atacar o problema da fome, mas também com coisas que podem ser complicadas a nível de interferência na natureza. Na defesa, eu vou saltar esta parte à frente, isto aqui, ou melhor, vou aqui andar um pouco mais rápido, isto faz parte de uma apresentação, foi antes da guerra da Ucrânia, mas infelizmente todos os dias há guerras, quase desde sempre, portanto penso que não houve um dia sem guerra até agora, e portanto a guerra é sempre um assunto do dia. Mas a União Europeia começou-se a preocupar com a defesa mais seriamente já antes da guerra da Ucrânia. Quando foi a guerra da Ucrânia houve um salto grande, ou uma alteração da posição da União Europeia, mas que já vinha no sentido da autonomia, em particular na autonomia em defesa. E portanto isto foi numa discussão promovida nesse âmbito. A inteligência artificial pode ser usada, obviamente, mais uma vez, como em tudo, em muitas coisas, na vigilância, nos sistemas autónomos e na ciberguerra. A ciberguerra que cada vez mais importante. E, obviamente, pode ser usada no ataque, pode ser usada na defesa. Esta fotografia aqui, que por acaso eu não sei exatamente onde é que é, retirei-a sem... ela não tinha legenda, mas a gente consegue mais ou menos imaginar o cenário. E este tipo de cenário bastante assustador que nós podemos ter com robôs em ambientes enfim, mais instáveis. Ok. Os sistemas autónomos letais são particularmente preocupantes. Há muitos incentivos à autonomia em todas as áreas da inteligência artificial, mas em particular nós temos desafios grandes, como por exemplo a posição do humano no loop e as preocupações éticas. A inteligência artificial vai estar em todo lado, em particular vai estar também na guerra e na defesa. E portanto uma pergunta que também já se faz há muito tempo, portanto já havia uma petição já há uns anos para pedir para banir as laws, não é? Lethal Autonomous Weapon Systems. Isto é algo que é difícil de evitar, até porque a inteligência artificial é barata, é fácil de reproduzir e vai com certeza estar nas mãos de toda a gente. Os drones que a Rússia utiliza, que são fabricados no Irão, custam $20.000 ou 20 mil euros, e colocar-lhes inteligência artificial não os torna muito mais caros. Portanto, a inteligência artificial vai aparecer na guerra e já está, de certa forma, não é? Mas vai ser algo cada vez mais presente e algo com que nós podemos e devemos preocupar. Num ponto de vista mais positivo, a robotização da ciência, dos pipelines científicos, por exemplo, a descoberta de vacinas, a descoberta de uma vacina para o cancro, teve agora com o mRNA uns desenvolvimentos interessantes. Aliás, já tinha começado por aí e depois viraram-se para a Covid, mas agora estão a continuar nessa linha. E a robotização dos pipelines científicos pode acelerar muito também os processos de descoberta. Portanto, mais um exemplo da autonomia, neste caso com
boas perspectivas. Uma coisa importante no meio disto tudo, e para responder à pergunta, será que isto é mais uma tecnologia ou não, são nós pensarmos sobre os superpoderes da IA. O que é que a IA consegue fazer e quais são os impactos verdadeiramente que pode ter. Consegue ter um raciocínio puramente indutivo massivo, portanto, nós conseguimos, a partir de quantidades de dados muito grandes, fazer a tal abstração com grande facilidade. Isso permite-nos fazer a inferência. Isto ameaça algumas coisas, em particular a equidade, porque um raciocínio puramente indutivo naturalmente vai falhar muita coisa. Nós humanos não somos puramente indutivos. Há muito conhecimento, para nos dizer a maior parte, que nós recebemos de outras formas e não por aprendizagem. Quando nós aprendemos a andar de bicicleta, aí ninguém nos ensina, somos nós que aprendemos, dão-nos umas instruçõezinhas. Mas se queremos aprender a comportar em sociedade, e não é indutivamente só que nós, embora o indutivo também tenha um papel aí, não é indutivamente só que nós o conseguimos fazer. Há uma resolução aumentada, como aquele exemplo das fotografias, isso é muito importante, mas é uma ameaça à nossa privacidade individual. Nós temos sempre a privacidade expectável. Eu estou aqui, sei o que é que vocês estão a ver, mas se vocês conseguirem ver mais coisas do que aquilo que eu imagino, isso é uma invasão à privacidade. E a inteligência artificial pode chegar a esse ponto. E, de certa forma, já está nesse ponto em alguns aspectos. A presença ubíqua, que põe, sobretudo, em perigo a liberdade e a democracia. A personalização massiva, no caso dos sistemas de recomendação, e levar as pessoas a bolhas de informação. A imitação, os deepfakes, isso, para além das notícias e das brincadeiras que nós vemos com os deepfakes, também podem servir para ataques. Se eu receber um telefonema de alguém em que eu confio a pedir-me a password do meu netbanco, eu posso dá-la, porque acredito que é essa pessoa, mas é muito fácil imitar uma pessoa utilizando a inteligência artificial. A adaptabilidade e a autonomia, que são também poderes especiais da inteligência artificial e que põem alguma coisa em risco. Há muitas organizações que estão a pensar sobre estes problemas, a OCDE, a Comissão Europeia, com o Hybrid, o HLEC, que é um High Level Expert Group, que propõe formas de pensarmos nisso. Há um livro bastante interessante de Responsible AI da Virginia Dignam, que é uma portuguesa que está há muito tempo fora de Portugal, esteve na Holanda e agora está na Suécia, e que descreve o processo de desenvolvimento de uma inteligência artificial responsável, com dois princípios que são também aqueles que a União Europeia utiliza: o ethical by design, nós pensarmos e utilizarmos a inteligência artificial de uma forma ética, e também haver um escrutínio da sociedade, isso é muito importante, pelo público, pela imprensa, no debate político, uma reflexão. Portanto, uma coisa muito importante é haver essa antecipação, essa reflexão, uma coisa importante no processo, sobretudo por parte dos investigadores e dos educadores, mas depois há outros aspectos importantes também, como a abertura e a transparência, e os sistemas de inteligência artificial devem ter estas três propriedades, pelo menos: accountability, responsibility e transparency. Portanto, a capacidade de dizerem aquilo que fazem, de darem um reporte daquilo que fizeram, a responsabilidade, portanto, atribuir a responsabilidade e a transparência dos algoritmos, que é algo que nós sabemos que as redes neuronais não são particularmente boas. Depois há discussões sobre certificação e regulação. Certificação é algo que se faz já na área médica, na aviação, etc. Na parte da regulação, há um aspecto importante, que é a autorregulação, que as empresas devem fazer, os organismos, quem desenvolve, os próprios investigadores. Por exemplo, no INESCTEC nós temos já há algum tempo um questionário sobre impacto na privacidade e uma comissão de ética que avalia, a pedido dos investigadores, avalia o impacto dos projetos, sobretudo na área da inteligência artificial. Isso é muito importante, mas não é suficiente. Portanto, é importante haver regulação, e na área da regulação
há já algumas iniciativas. Na investigação também há respostas algorítmicas interessantes, como o AutoML, a investigação da causalidade, os modelos transparentes, o desenviesamento das decisões da IA, que também se podem fazer algoritmicamente, mas enfim, com resultados debatíveis. Mas o direito, isto é, a regulação, é algo que também está a ser feito, em particular na União Europeia com o AI Act, o Regulamento Europeu para a Inteligência Artificial, que define o que é que acha que deve ser IA proibida, o que é que são aplicações de risco elevado. Mas se lerem o AI Act, percebem que a formulação não é muito fácil. A própria definição de inteligência artificial não é consensual. Por exemplo, é proibido a manipulação subliminar de comportamento, que corresponde àquele exemplo. O exemplo número 2, e a exploração de vulnerabilidades, que corresponde ao exemplo número 1. Portanto, aqueles 2 exemplos, segundo o AI Act, deveriam ser proibidos, pelo menos na minha interpretação. Portanto, isso deixava-nos descansados relativamente a isso. E os outros países estão também a trabalhar nisso. A União Europeia, de certa forma, liderou essa preocupação ética da inteligência artificial. O Canadá também já propôs este ano um AI Act, e os Estados Unidos e a União Europeia estão a trabalhar para o alinhamento da regulamentação da inteligência artificial. Portanto, e há de chegar às leis nacionais. Último slide. Nós falamos aqui de muita coisa, e um cenário que eu também não quero que pensem que eu sou um pessimista da inteligência artificial, sou um otimista por natureza, mas acho que há coisas que de facto nós temos de nos preocupar e temos de estar atentos, sobretudo. A inteligência artificial vai evoluir, vai ter de ser útil para nós, mas isso depende de nós. Mas há muita coisa ainda que temos de fazer. Os modelos e os algoritmos ainda estão num nível, eu diria, muito incipiente, apesar das coisas aparentemente espetaculares que fazem, são ainda soluções muito superficiais. Mas há já um conjunto de grandes resultados, mas sobretudo vindos da área de Machine Learning e Deep Learning. Há uma falta de autorreparação dos sistemas. Isso, aliás, é um problema dos sistemas de informação de uma forma geral, o que os torna pouco robustos em muitas situações. É preciso também trabalhar mais na cooperação entre humanos e inteligência artificial. Há uma falta de compreensão e de raciocínio, ou seja, de profundidade, e em particular de senso comum nos sistemas de inteligência artificial. Isso é algo que também é um desafio muito grande para quem trabalha em inteligência artificial. E talvez uma falta de uma camada moral. Obviamente que a moral vai estar sempre do lado das pessoas, nunca podemos transferir a moral para as decisões artificiais, mas é bom que os algoritmos e os sistemas de inteligência artificial tenham pelo menos um pré-filtro para serem capazes de avaliar as suas decisões de um ponto de vista moral. Um dos slides que eu saltei à frente era sobre os dilemas morais, e esses são difíceis para nós e, obviamente, para uma inteligência artificial vão ser ainda mais particularmente desafiantes. Portanto, ter esse big picture de um ponto de vista humanístico é muito difícil para um sistema artificial e para nós muitas vezes também. Muito obrigado e peço desculpa por ter excedido um bocado o tempo, mas eu não tinha aqui como controlar o tempo e acabei por me perder um bocado. Obrigado. Então, não sei se temos tempo para perguntas ou se me devo sentar. 5 minutos muito, muito, muito rápidos para perguntas e depois... Meu Deus, não vai ser 5 minutos sem perguntas. As perguntas que eu vou devolver ao público, não é? Vamos tentar, deixe-me só aqui um pequeno compasso de espera, apenas para a produção conseguir trazer um microfone. Eu pedi-vos mesmo que fossem muito sucintos, porque estamos em cima da hora. Tal como ontem, o pedido mantém-se, portanto, digam, por favor, o nome e a organização que representam ou de onde vêm. Ora, não sei quem pediu primeiro. Bom dia. Bom dia. O meu nome é António Alexandre, eu sou técnico da função pública, sou licenciado em Direito e terminei um mestrado com uma dissertação em Ética, IA e Sistemas Autónomos na Administração Pública. Eu só tinha 2 questões. Falamos ontem muito de políticas públicas, portanto, no âmbito da multidisciplinaridade que é necessária à IA,
E eu constatei que tanto no anterior governo como neste, portanto, o programa de governo fala da IA, mas na orgânica do governo a IA é esquecida, ou seja, como é que se articula isto em termos, por exemplo, de regulação da IA e de promoção da IA, digamos assim, não estou a pensar, portanto, na tutela científica portanto, esse é outro campo. Outra questão, prende-se com a estratégia portuguesa. Eu tive informação que estava em revisão, não sei se tem, portanto, informação acerca disso ou não, e perdi-me um bocadinho. Entretanto, porque parei a investigação, concluí e não tenho mais informação se tiver. Ok, então começando por essa última parte, eu estive envolvido na estratégia portuguesa da inteligência artificial, como o professor Ernesto Costa também, mas de facto houve ali antes do ministro Manuel Leitor sair, houve ali um arrefecimento muito grande da estratégia e a partir desse momento ela passou para o Encode, pelo menos a parte mais ligada à FCT, mais ligada à ciência e tecnologia, mas não só, não é? O Encode tem um papel mais abrangente do que isso. E não sei grande coisa depois disso. Eu ainda recebo alguns e-mails da Comissão Europeia sobre questões relacionadas com a inteligência artificial e a articulação entre o governo português e a Comissão Europeia, e o que eu faço é fazer forward para o Encode, e às vezes vou falando com as pessoas lá, mas não tenho recebido grande... Aliás, supostamente eu estou lá num órgão qualquer de consulta, mas nunca fui consultado, porque aparentemente deixou de haver atividade, pelo menos do meu ponto de vista, no que diz respeito à estratégia de inteligência artificial, desde algum tempo antes do ministro Manuel Leitor sair. Isso responde também à pergunta onde é que está a inteligência artificial no governo. O Ministério da Economia através do Portugal Digital, portanto, havia alguma dispersão no campo da aplicação da inteligência artificial e na reflexão da inteligência artificial. O Ministério da Economia tinha também uma posição relativamente forte, mas ainda antes deste novo governo também houve uma mudança de Ministro da Economia e também isso representou uma mudança grande, porque havia, em particular, a Secretária de Estado, a Ana Teresa Lehmann tinha essa pasta. Depois ela saiu e passou a ser pouco claro para onde é que tinha ido essa pasta dentro do Ministério da Economia, porque as secretarias de Estado mudaram. E, portanto, a dificuldade eu senti sempre, agora sinto menos porque não tenho tanto a ver com o assunto, mas senti sempre essa dificuldade de perceber onde é que estava a inteligência artificial no governo. Depois a gente percebe a atividade, de vez em quando aparece alguma coisa do Ministério da Justiça, aparece alguma coisa do Ministério disto ou do Exército, que vão fazendo perguntas, mas parece que as coisas estão todas relativamente desarticuladas. E não há, e falta de facto um governo da inteligência artificial em Portugal, como há noutros países. Sei, por exemplo, o Reino Unido tem um office para a inteligência artificial, ou então haver uma secretaria de Estado que tivesse claramente a pasta da inteligência artificial e que cobrisse todas essas coisas e articulasse todas essas coisas, mas aparentemente que eu me tenha percebido, não é. Agora foi criada a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, portanto, na dependência do Primeiro-Ministro. Portanto, imagino que isto seja pelo menos um sinal político. A modernização administrativa, quando estava nas mãos da Maria Manuela Leitão Marques, teve um papel muito importante na inteligência artificial para a administração pública. Ela colaborava muito bem com o Manuel Leitor, mas, mais uma vez, saiu a ministra, foi para o Parlamento Europeu e as coisas mudam completamente. Portanto, há muita dependência da pessoa. A pessoa que está numa determinada pasta muda as coisas completamente e há muitas descontinuidades. Entretanto, não sei como é que está agora a modernização administrativa. Houve as iniciativas dos projetos da FCT para a administração pública, que foi muito interessante e que levou, de facto, a fazer muitas coisas interessantes em áreas muito engraçadas, por exemplo, na Polícia Judiciária, para fazer peritagem de traços de projéteis nos hospitais, nas polícias, etc. Mas, de facto, é preciso muito mais, mais articulação. Eu pedia, portanto, temos, penso que muitas perguntas, mas com a questão de tempo vamos apenas ter capacidade para responder a mais duas questões, por favor.
Obrigada, eu vou ser muito breve. Eu tive a oportunidade de intervir ontem, mas vou apresentar-me novamente porque não esteve cá ontem. Susana Aires de Sousa, professora de Direito Criminal na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E a minha investigação é sobre responsabilidade pelo produto e, ultimamente, a responsabilidade tem tudo a ver com aquilo que disse aqui hoje, a responsabilidade por produtos inteligentes. Eu devo confessar que fiquei agora aqui um pouco baralhada com a perspectiva que os engenheiros nos deram ontem e com a perspectiva que nos trouxe hoje. Eu ontem fiquei convencida que podia ficar tranquila, que a inteligência artificial, afinal, aquilo que eu pensava que eram os potenciais perigos e desvantagens, afinal não existiam e estavam na minha cabeça de criminalista. Hoje voltei outra vez a ficar preocupada, bastante preocupada. De todo modo, eu queria só acrescentar, a propósito do regulamento da inteligência artificial, que espero que vá para a frente e que não caia por força de outros motivos e forças maiores. Tem problemas, tem muitos problemas, tem coisas que precisam de ser melhoradas, mas tem coisas muito importantes. Por exemplo, quanto a um ponto que falou sobre a possibilidade da máquina poder, no fundo, ir criando os seus próprios objetivos a partir de uma determinada altura, a definição da inteligência artificial pressuposta pelo regulamento impede isso. Ou seja, os objetivos que a máquina prossegue são sempre definidos pelo humano. O que me parece, pode parecer pouco, mas é muito. Enfim, era só para dizer isto e que gostei muito de o ouvir, embora tenha ficado novamente inquieta. Muito obrigado. Começando aí pelo fim dos objetivos, sempre definidos pelo humano, mas definir objetivos não é fácil. Definir, e há exemplos muito simples disso. Portanto, definir objetivos depende de como a gente define um objetivo. Definir um objetivo para uma função de otimização, isso depois é uma função matemática, pronto, aquilo está ali definido. Chegar lá às vezes também não é fácil, mas está lá, fica bem. Agora, quando nós queremos definir objetivos em linguagem natural, que é isso que nós queremos depois com inteligência artificial, é falar com ela, não é escrever equações. Aí as coisas ficam complicadas. E quando os objetivos são muito alto nível, se pomos uma inteligência artificial a gerir um hospital, e o objetivo é a eficiência, mas depois, é verdade, esqueci-me da questão de fazer as pessoas felizes, depois esqueci-me da questão de respeitar os trabalhadores. Portanto, há muitas questões, é complexo. É muito complexo. Sermos nós a definir, de facto, é uma excelente ideia, eu diria que é obrigatório, não é? Mas não vamos sempre, há sempre aquela, é como na segurança informática, há aquele equilíbrio entre a conveniência e a segurança. Se as passwords tiverem muitos caracteres, nós não gostamos, não conseguimos memorizar uma chatice. Então queremos passwords menos seguras. E, portanto, na inteligência artificial e na definição dos objetivos vai ser a mesma coisa. Vai haver um balanço entre eficiência, entre conveniência e segurança. E pronto, às vezes as coisas vão tremer um bocado. Agora, eu ter assustado, como disse, eu sou otimista, não quero assustar ninguém, mas de facto há riscos, os riscos estão lá, e aliás o Stuart Russell também, ele tem uns podcasts muito engraçados, muito engraçados, muito bons, da BBC, que são ainda um bocado longos, mas é uma entrevista basicamente, e é muito bom ouvir, procurar esse podcast do Stuart Russell na BBC. E de facto o que ele diz é que pronto, é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde vamos ter sistemas inteligentes, super inteligentes, né? É um bocado aquela pergunta que os cientistas de inteligência artificial já fazem há muito tempo, que é what if we succeed? Se nós tivermos o sucesso de fazer uma inteligência artificial mesmo avançada e super, com inteligência super-humana. Portanto, os riscos estão lá e vão estar sempre lá. Ninguém pode garantir que eles não vão acontecer. Portanto, nós temos é de estar atentos. Pronto, é só isso. Como qualquer tecnologia. Agora, esta tecnologia pode ser um pouco mais complicada em alguns aspectos, mas temos de estar atentos. Não diria preocupados, mas atentos, sem dúvida, muito atentos. Passamos então à terceira questão, a terceira e última, peço desculpa, não temos mesmo tempo, eu peço que seja mesmo sucinto, por favor. Vou tentar. O meu nome é Rafael Santos, estou a fazer um PhD em cibersegurança na nova AMS e eu não penso que tenha sido negativo, acho que foi realista e na verdade casa muito bem com um comentário feito por um dos filósofos ontem, penso que foi o Robert, que diz que nós estamos a olhar para a AI de uma forma diferente, ou seja, nós devíamos estar a olhar para a AI para nos desenvolver a nós, para expandir o nosso cérebro e a nossa atividade, fazer a nossa vida melhor, mas estamos a tentar criar algo artificial ao lado, com o qual temos que conviver.
E abordando o tema da segurança, eu acho que realmente as pessoas não têm consciência do perigo que está a ser criado. Porque aquilo que nós hoje fazemos para tentar descobrir ataques é através do ethical hacking, onde nós contratamos hackers e esses hackers vão tentar perceber onde é que estão as vulnerabilidades dos sistemas, tentar fazer testes de penetração, e depois há uma outra equipa por trás que está a tentar perceber o que é que se passa para tentar retificar. Ou se um hacker ataca e entra, depois há uma ou outra equipa que vai tentar por trás rapidamente retificar, para que não volte a acontecer. Nós vimos isto na Vodafone, vimos isto em todo EDPs e outras empresas, o pipeline dos Estados Unidos, onde metade do país ficou sem fornecimento. E realmente a minha pergunta vai no sentido de: será que, se nós realmente conseguirmos criar essa máquina AI, será que temos forma de criar um backdoor e de conseguir manter esse backdoor para aceder a uma entidade que é programada para se autodefender e aprender e que estará sempre à nossa frente? Pois, isso pode ser um qual problema. é que será a solução? Porque o ethical hacking não vai estar lá. Como é que nós vamos parar algo que estará sempre à nossa frente? Pois isso não sei, é como lá está, é a história do HAL no 2001, não é? Se ele fechar a porta, ficamos fora da nave e não conseguimos entrar, não é? Portanto, e aí temos um problema, não é? Temos um problema complicado. Agora, o que temos sempre de fazer é estarmos nós à frente, portanto, é pensarmos é fazer a tal reflexão e antecipação que o processo da Responsible AI tinha. Portanto, um dos 4 pontos era esse, não é? Tinha a transparência, blá, 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 mas um deles era antecipação e reflexão. Nós temos de pensar nas coisas e temos de ter muito cuidado, como na ciência genética, como no nuclear, que agora está a voltar ao debate, não é? Temos de refletir, portanto, não há tabus, mas até porque a tecnologia e a ciência vão sempre avançando, mas é preciso refletir. E no que diz respeito à cibersegurança, eu por acaso acho que não falei nisso, mas é uma questão interessante, uma pergunta interessante, assim, para assustar mais um bocado, que é a cibersegurança, de facto. Se um ataque a um sistema como o da Vodafone é um ataque já muito complicado, ou da empresa, etc. Agora, imaginem o que é um hack a um sistema inteligente, não é? O sistema faz uma gestão de um hospital, por exemplo, para pôr outra vez esse exemplo, ou um carro autónomo. Haver um hack, um ataque, uma pirataria que vai ali alterar subtilmente o sistema. Os impactos são muito maiores. Portanto, em termos de desafios para a segurança informática e de impactos de ciberataques, é muito maior, muito mais complicado. Agora, de facto, temos sempre de ter essa portinha e, portanto, isso vai, se calhar um ponto importante, e para quem pensa nestas coisas, mais do que eu já deve ter identificado isso, que é nós garantirmos sempre, quando desenvolvemos um sistema, ok, mas eu preciso sempre aqui de uma ligação direta para... Bem, quando mais não seja o botão para desligar, não é? Mas se estiver lá, desligamos a tomada, não é? Aquela coisa. A inteligência artificial não me preocupa, é só desligar a tomada. Portanto, depende de como os sistemas são feitos, mas acho que sim, é muito importante nós termos esses caminhos de segurança. Muito obrigada, professora Lípia. Peço só 10 segundos. Só para explicar o seguinte, fala Luís Perdigão. Eu ontem dei uma informação errada aqui no auditório, que já tinha sido a diretiva da IA e responsabilidade civil, mas não. Foi um lapso meu, hoje chamaram a atenção, enganei-me. O que foi tornado público foi a proposta da diretiva, portanto, que ainda está a seguir o espaço até à sua aprovação. Portanto, queria só retificar isso, peço imensa desculpa, enganei o auditório sem querer. Eu li a proposta e convenci-me de que não era a proposta, mas o paradigma da responsabilidade civil, de facto, vai mudar por causa da IA, e era só esta retificação. Foi tornada pública a proposta e não a diretiva. Peço desculpa a todos e I stand corrected. Muito obrigada por essa correção. Obrigado. Pedir, por favor, mais uma salva de palmas para a professora Lípia.